Preste bem atenção no que Deus vai falar com você. Você foi criado para ser parecido com Jesus. Jesus que veio ao mundo, trouxe a cada um de nós a salvação. Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Jesus que é o Filho do Deus Pai, que foi enviado para trazer o acesso, a direção, a forma de a gente conduzir a nossa vida neste mundo. A grande questão que nos provoca ao entendimento nesta manhã é sabermos como devemos nos posicionar, como devemos ser realmente nesse mundo, como nós devemos ser no nosso cotidiano. E aí o Espírito Santo vai nos direcionar na palavra de hoje. Olha só, em Romanos, eu não sei se vai conseguir abrir comigo, mas vamos lá. Romanos 8:29 diz assim, desde o princípio de tudo, Deus decidiu que aqueles que fossem a Ele, e a Ele a quem iria, e se tornassem semelhantes ao seu Filho. Em Efésios 4:15 diz assim, Deus quer que cresçamos, conheçamos toda a verdade e proclamemos em amor a semelhança de Cristo em tudo. E em 1 João 2,6 diz assim, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Olha a responsabilidade que o Espírito Santo está nos fazendo entender. Não é um ato de a gente bater no peito e falar, eu sou cristão. Essa ministração eu estava assistindo, o pastor Carlito Paz. Que responsabilidade, né? Trazer essa ministração, mas eu estava assistindo e ele falou algo que mexeu comigo. Quando a gente fala a palavra cristão, fala uau, parece que é algo aumentativo, né? Fala grande, mas não. Cristão, pequenos cristos. A palavra cristão significa Cristo em miniatura, pequeninos cristos que caminham nessa terra, pequenos cristos que fazem parte, não que nós vamos ser igual, não, somos semelhantes. E a coisa mais linda que o Espírito Santo, que o nosso Pai arquitetou lá no céu, da sua vida, da minha vida, é que Ele colocou você no lugar certo. Você está no lugar exato. Repete comigo assim, eu tenho um propósito. Fala. Eu tenho um propósito. Você tem um propósito. Pastor Leandro, você não conhece minha vida. Por isso mesmo eu estou te dizendo, você tem um propósito. Um propósito de salvação. Um propósito de levar Cristo aonde pessoas não conseguem chegar, mas você consegue, porque você foi estrategicamente colocado lá. O Senhor que mede o universo, é uma loucura, mas mede o universo. O universo não é só nosso sistema solar, não. Estudiosos estão falando entre 5, 6, não sei quantos sistemas solares existem. O nosso Deus mede o universo com as palmas das mãos. E esse mesmo Deus teve o cuidado de colocar você e eu no dia de hoje para reforçar o seu propósito e o meu propósito. Consegue entender a importância e o amor incondicional que o nosso Deus tem para cada um de nós? A forma que nós devemos conduzir a nossa vida precisa realmente estar respaldado na palavra, no que diz a Bíblia. E nessa jornada que nós estamos aprendendo através da leitura, eu estou atrasado na leitura, peço perdão, já estou atrasado. Até falei para o paizão, eu vou pregar, mas eu estou atrasado. Num propósito que
nós temos que ter é simplesmente fazer, colocar em prática no que diz a palavra. O livro é uma bênção, mas a palavra que traz o alimento. Incrível que pareça, pessoas perdem o foco, perdem o propósito, porque elas não estão firmadas. O fundamento dela não está rígido, ela está levada ao vento. Então, nesta manhã, nós vamos aprender ainda mais do que o Senhor quer para a nossa vida. Todos precisam ter um propósito, como eu acabei de dizer. A primeira pergunta que eu te faço, que aí faz também refletir, que nós estamos estudando aqui sobre 4 temas, 4 propósitos. O primeiro é: para que você está na terra? Para que você está na terra? Não precisa me responder, mas pense. Segunda, qual será o alvo da sua vida? Qual o alvo da nossa vida? Qual é o alvo da nossa vida? Terceiro, a terceira pergunta para refletir: reflexão, como corpo que pertencemos. Nós pertencemos a um corpo. Qual o grupo com que você desenvolverá relacionamentos autênticos e saudáveis? E a quarta, qual será o caráter que você se expressará? Eu vou falar aqui um pouquinho sobre a terceira, o terceiro propósito, que diz assim: qual o grupo com que você desenvolverá relacionamentos autênticos e saudáveis? E entendendo tudo o que o Senhor quer falar e como propósito do nosso Senhor, Ele traz o que? Um entendimento dessa forma. Em Romanos 8:29 diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Todos nós, a partir do momento que nós aceitamos como... Nora, dá uma acertada aí que tá meio... Põe flat tudo aí para ficar certinho. Som, ei, A partir do momento que nós aceitamos como filhos e filhas, nós não somos mais criaturas, nós somos filhos e filhas. Aceitamos o nosso Pai, aceitamos como a paternidade. Nós nos colocamos diante de um plano, e esse plano que o Senhor está me falando aqui, que nós vamos levar até a vinda de Jesus lá no céu, é levar o DNA de Cristo para onde nós colocarmos as plantas dos nossos pés. Quando eu comecei falando aqui, é DNA. Você ser servo de Deus, você ser filho de Deus, está no seu DNA. Você pode dar mancada? Lógico que pode. Muitos erros eu cometo, todos nós cometemos erros, sem hipocrisia, que ficar falando de santidade. Nós procuramos a santidade. Só que o erro pode acontecer e vai acontecer. Tenha consciência disso. A grande questão é a forma que eu vou me lidar com o erro. Eu aprendo com ele e não cometo mais. Eu aprendo com ele e não cometo mais. E você sabe o que vai acontecer? De uma forma que você não vai nem perceber, mas já está acontecendo. As pessoas que te cercam simplesmente estão lendo o seu livro. O seu livro está sendo lido de uma forma que você nunca imaginou, mas as pessoas leem. E eu vou dizer algo a mais. Quando nós colocamos Cristo como nosso referencial, a sua régua aumenta. O nível de exigência fica alto. Como assim? O cristão não pode errar. Muitas vezes você vai ser rotulado por isso. Mas eu estou dizendo tudo isso
Tudo isso para que você consiga entender que nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Então, eu quero falar uma coisa que vem dos céus, que Deus está falando comigo, eu estou arrepiando aqui inteiro. Não combina com aquele que é a imagem e semelhança de Cristo, o abatido, o triste, o fracassado, aquele que só reclama, aquele que só murmura. O seu livro está sendo lido e você está passando para as pessoas simplesmente coisas que não são da imagem de Deus. O próprio Filho nos orienta a todo momento na palavra, no ensinamento, através de todos os momentos, porque o Senhor fala conosco a toda hora. Se você quando se posiciona para isso, se você se posiciona para ouvi-lo, se você se posiciona para estar diante dele, sabe o que vai acontecer? Você vai ouvi-lo todo momento. E eu vou dizer uma coisa para você: infelizmente, tem pessoas que falam que são cristãos, são filhos de Deus, mas são uma vergonha. É uma vergonha falar isso. É uma vergonha falar que você é servo de Deus. É uma vergonha dizer que você é cristão. Meu Deus! Nós precisamos analisar a nossa vida a todo momento e pedir para o Espírito Santo: Senhor, não permita que eu seja uma vergonha onde eu estou. Não permita, Senhor amado, que o meu exemplo não está sendo um exemplo que o Senhor quer que eu seja. Não permita, Espírito Santo, eu quero ter inteligência, eu quero ter sabedoria do alto, eu quero ter inteligência, Pai, para conduzir da melhor forma para a minha vida, para que eu não seja uma vergonha. É sério. E quando nós estamos diante do Senhor, e a gente se depara com uma situação que a gente precisa ser, e nós seremos, em nome de Jesus, parecidos com o Pai, parecidos com o Espírito, com Jesus, nós precisamos ter essa identidade bem firmada em nós. Temos que ter essa autenticidade, temos que ser autênticos, verdadeiros. E como é que eu consigo fazer isso? Em Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Jesus disse em Mateus 28, 19, olha só, aí que é um ponto que a gente vira a chave. Portanto, vão e façam discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Automaticamente que eu me coloco a um propósito e eu consigo caminhar nesse propósito, eu me identifiquei nesse propósito, eu consigo entender que o Senhor espera de mim que eu faça exatamente o que diz a palavra. Façam discípulos para o Senhor, através da minha vida e da sua vida, levando a palavra do Senhor, levando o acesso, levando o entendimento, levando para as pessoas que nos cercam a forma de viver. Levante a mão aqui, quem foi impactado, ou alguém estrategicamente que entrou na sua vida e mostrou Jesus. Tem alguém aqui nessa manhã? Olha lá. Todos. Os que não levantaram, vejo sem. Você veio sozinho, né, Renatão? Você veio sozinho assim: Senhor, eu estou indo, Pai. Aí, a esposa. Eu lembro, hein? Na célula. Ela ia lá na célula. A Mira, que não está mais conosco aqui, a Mira que direcionou. Olha aí. Eu estou falando exemplos aqui, mas olha uma coisa que é interessante: todos nós, de uma forma direta ou indireta, fomos impactados através de uma pessoa. Eu trago um exemplo da minha avó. Minha avó foi a que trouxe a minha mãe. Minha mãe, ela estava com uma depressão pós-parto. Falou que eu chorava muito, né, mãe?
Falou que eu chorava muito, chorava muito, chorava muito. Eu falei, eita, nós, hein? E aí, a minha avó, eu estou aqui, graças a Deus, a minha mãe, mas principalmente a minha avó, está com o Senhor Jesus. E aí que eu quero dizer uma coisa para você, irmão, minha irmã. Você está sendo usado e o seu livro está sendo escrito. Imagina lá o pai escrevendo para você assim: Leandro, olha, hoje ele falou de Jesus. Nossa, o Leandro não tem falado nada de Jesus. Ó, no dia de hoje eu vou passar em branco porque ele não falou nada, eu não vou escrever nada. Será que nosso livro está sendo escrito de uma forma que deveria ser escrita? E aí que eu quero falar uma coisa para você. Jesus deseja que você tenha uma vida plena, cheia de satisfação. A nossa vida, o nosso círculo da vida, a gente tem pontos, tem uns áreas onde nós precisamos mapear e enxergar qual é a área que precisa ser cuidada. Qual é a área que nós precisamos cuidar? É familiar, ministerial, é espiritual, financeira? E aí a gente começa a trabalhar. E o Senhor, Ele está falando aqui que nós precisamos ser bem-aventurados. Bem-aventurados. Você é um bem-aventurado, você é uma bem-aventurada, você é um bem-aventurado. Você é o feliz, é a pessoa que tem a presença do Senhor. Como é que eu consigo fazer isso? Como é que eu consigo fazer isso? Como é que eu consigo fazer? Amigo, amiga, nós precisamos nos movimentar. Nós precisamos caminhar. É muito fácil falar assim: estou na casa de Deus, não está acontecendo nada. Não está acontecendo mesmo, ou você que não está se movimentando para isso acontecer? Nós temos muita facilidade de colocar muletas em nossas vidas. Nós temos facilidades de colocar desculpas. Onde eu trabalhava, tinha pessoas que colocavam desculpas. Sempre existia muletas, sempre tinha muletas. Nunca era ele o problema. E nós, infelizmente, era assim, nós enxergávamos que ele era o problema, mas ele, na cabeça dele não. Não, sempre aconteceu isso. Colocava muleta, colocava problema, desculpa em tudo lá. E às vezes, nós estamos sendo essa pessoa que está colocando muletas. O Senhor está falando: vai, caminha, faça, venha, participe, faça os 30 semanas, faça o curso, faça isso. Aí você pensa assim, de novo fazer isso. Vai, faça o que o Senhor está falando para você fazer. Faça porque é para o seu crescimento, porque o Senhor quer te encher de graça, quer te fazer você ser pleno. E você está perdendo tempo, porque o Senhor tem pressa para fazer um propósito em sua vida. É sério isso. Irmãos, eu estou me colocando diante do Senhor, como eu preciso todo momento, porque eu preciso, Senhor, o Senhor sabe, eu tenho falado com Ele: Senhor, me ajuda, não perder tempo contigo, Pai. Meu tempo, Senhor amado, é curto em algum momento, mas eu preciso ser, ó Pai Celestial, diante do Senhor. Eu preciso aprender, Pai. Eu tenho falado minhas orações com o Pai, e muitas vezes eu tenho falhado. Está minha família, está minha casa aqui. Às vezes, a Lídia que puxa assim, Leandro, vamos fazer um devocional, vamos? E eu estou lá no sofá, acabei de sentar no sofá para assistir um pouquinho assim. Aí ela falou: é hora do devocional, vamos. Aí teve um dia que eu peguei e falhei com o pai, eu te pedi perdão. Eu estava assistindo uma série lá, estava tão legal, eu falei: eu já vou já. Aí o Lucas ficou comigo. Aí ela chegou e falou para mim assim: estou contando só um exemplo aqui, mas faz parte, tá? Esse exemplo que você está dando, Leandro, pá! Toma, bestão. Aí eu falei: Lucas, vamos desligar a televisão, vai, vamos. Sua mãe tá chamando nós na cinta. E aí sentamos lá, e pá, ela tá certa, eu estou errado. Mas eu estou aprendendo, E aí, irmãos, a todo momento que o Senhor está falando através desse altar, a todo momento que o Senhor está falando através de pessoas que estão sendo líderes na sua vida, precisam, em nome de Jesus, aprender
O domingo de manhã é uma bênção, eu olho para vocês aqui, é uma bênção, mas só o domingo de manhã é pouco. Se movimente, se faça realmente presente nesse corpo que precisa de um propósito firme com o Senhor. Às vezes nós nos tornamos irresponsáveis. O Senhor quer que você fale para aquela pessoa, mas você não tem a bagagem para falar daquela pessoa, porque você não está sendo preparado. E está tendo ministrações para que você possa aprender. Colocamos todas as outras prioridades. Colocamos o nosso trabalho, colocamos a nossa vida secular, colocamos tudo e esquecemos do que o Senhor quer que a gente faça. Faça discípulos, faça pessoas conhecer a Jesus. E eu vou dizer uma coisa para você, eu tenho vivido isso. Obrigado, Jesus. Deus não deve nada para ninguém. Ele não deve nada para ninguém. Quando você faz para Ele, Ele te sustenta em tudo. Ele coloca tudo ao seu favor, porque você está colocando o coração em primeiro lugar. Você está fazendo a vontade dEle em primeiro lugar. Você não está colocando nada e ninguém ao lugar dEle. E aí que é o grande segredo que o Senhor quer que a gente faça. E aprenda, não coloque nada onde Deus deve estar. Não coloque a sua família onde Deus deve estar. Não coloque o seu emprego onde Deus quer que não esteja lá. Não coloque nada que não seja a presença dEle, porque Ele se sustenta em tudo. Ele cuida da sua vida por completo. Ele te honra nos detalhes. Ele te mostra o caminho. Ele te prepara todos os dias para que você tenha um propósito, tenha um entendimento e realmente que você seja aquilo que Ele quer que você viva. É isso. E quando nós entendemos que nós devemos confiar plenamente em suas intenções, em João, olha só, nós estávamos falando hoje de manhã lá no 60 mais, que loucura, em João 10, coloca por gentileza, João 10, do 1 ao 2, o evangelho de João foi o discípulo mais próximo de Jesus, talvez você já tenha ouvido isso já, quando a gente lê Mateus, Marcos, Lucas e João, são os livros que são próximos, escritos, como um relato da vida de Jesus. E aí, em algumas versões, está aqui, está aqui, em verdade lhes digo. Em outras versões diz, eu lhe asseguro. João fez um critério, ele pegou e colocou entre parênteses a fala do próprio Jesus. E ele falou assim, eu lhe asseguro, ou vou dizer aqui, e em verdade lhes digo que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Mais o 3. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz e chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Segura um pouquinho para a gente entender junto essa mensagem. E quando Jesus falou, eu asseguro, Ele está falando justamente assim, eu ponho, é o meu nome, eu estou assegurando, eu estou falando, sou eu que estou dizendo. Você já se deparou com uma situação que você tem que falar assim, a pessoa colocando em prova do que você está dizendo e você falou, eu estou dizendo com toda a propriedade, porque você tinha convicção daquilo? Já aconteceu isso com você? Jesus estava fazendo da mesma forma para os discípulos. Eu asseguro que é dessa forma. No passado, as cidades, elas eram protegidas por muralhas, elas tinham que ter a porta de acesso, e essa porta de acesso te dava o acesso a dentro da cidade ou não.
E quando nós vemos a questão que a porta, Jesus não é uma porta, Jesus é a porta de acesso da nossa vida. E aí, remete àquilo que nós vivemos aqui no nosso meio. Quando nós estamos aqui diante do Senhor, o Senhor fala conosco que a porta de acesso do aprisco, aonde as ovelhas estão, é onde existe exatamente o tratamento, existe o treinamento, existe no lugar onde está as ovelhas, existe exatamente um ponto chamado preparação. Preparação. Existe segurança. Aí, no 60 mais de hoje, eu estava falando, a gente foi conversando, a gente foi viajando assim, e foi muito gostoso. O Espírito Santo estava lá falando com a gente foi entendendo que remete à história de Noé. Noé, cabicharado, dentro da arca. Dentro da arca. Estava fácil para Noé lá? Imagina você, 40 dias, 40 anos de chuva. Choveu. Água que vai escapar pelo ladrão. Noé, a família, os agregados, tudo ali, a bicharada, dentro da arca. Estava fácil? Confesso que imagino que não. Estava fedido? Com certeza deve estar fedido. Estava incômodo? Eu imagino que sim. Mas era o lugar onde estava seguro. Seguro. Segurança. E quem que foi a porta aqui? Quem que lacrou a porta para que ninguém saísse? O próprio Deus. Abra um parênteses agora, eu queria que você refletisse naquilo que eu estou te dizendo aqui, que o Senhor está falando conosco. A porta que Deus abre na sua vida é Ele que abriu, ninguém fecha. E se fechar, Deus vai abrir uma porta escancarada, porque Ele é o Senhor que abre Ele tem a chave de todas as portas. Mas eu quero dizer algo que vem do Senhor para este lugar, em nome de Jesus. Não perca o foco do seu propósito neste lugar. As pessoas têm a facilidade de se perder os propósitos. Infelizmente, acaba perdendo a direção do que o Espírito Santo queria que ela fizesse. Você está inserido no melhor lugar. Você está inserido no melhor lugar, aonde a presença do Pai fala conosco a todo momento. Você está inserido num lugar onde tem cuidado. Você está inserido num lugar onde tem verdade. Você está inserido num lugar onde realmente precisam pessoas que realmente se achegar e vão se achegar através da sua vida. Não perca o propósito, não perca o propósito, não perca o propósito. Se você tem problema, você resolve. Se você tem problema, você resolve. Você não vai embora, você resolve. Se você tem problema, você resolve. Como filho, como filha, como filho, como filha, como ovelha. Como ovelha que foi, que ela é simples, mas ela tem o seu papel. Resolva, para que você tenha o que? Propósito. Este lugar tem um propósito, nasceu no coração de Deus. A gente não vê milagres acontecerem aqui? Sim ou não? A gente não vê testemunhos acontecendo, falando aqui, ó. Não contou um testemunho aqui, a Cléo não falou um testemunho aqui, ó. Não tinha condição e aconteceu. Ontem a Mariana contou um testemunho aqui, não tinha condições, aconteceu. E aqui eu digo para você que eu também tenho testemunho para contar, que aconteceu. Cada um aqui tem um testemunho para contar. Então, meu irmão, minha irmã, nós estamos num lugar seguro. Nós estamos diante do que o Senhor quer que a gente caminhe como bloco diante do Pai, para que a gente faça aquilo que o Senhor quer que a gente seja, fortes diante do Pai. Porque eu vou falar uma coisa para você: ingênuo é se você não acredita que existe um plano estratégico do inferno para te destruir. Ingênuo é se você pensa que o inferno não fica tramando contra a sua saída, a sua vida, a sua derrota. E infelizmente, não quero julgar, mas infelizmente, muitas vezes,
Você interrompe algo que era para ser concluído aqui, ou concluído de uma forma que o Senhor quer, por uma situação, e o inferno faz assim, ó. Ganhei. Conseguimos tirar ele do foco. Consegui tirar fulano, ciclano, beltrano, quem seja. Tirar o Leandro do foco. Em nome de Jesus. Essa palavra, ela precisa, em nome de Jesus, trazer essa segurança, esse entendimento de que você e eu estamos diante de uma guerra espiritual. E quanto nós nos posicionamos para sermos igual a Cristo, semelhantes a Cristo, vão levantar situações, mas serão vencidas na autoridade do nome do Senhor Jesus, que bem maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E aí eu digo para você, nós precisamos ter essa consciência, desenvolver uma jornada de confiança ao lado do Pai. Nós precisamos caminhar, ter uma identidade registrada. Nós precisamos, em nome de Jesus, ter essa autenticidade diante do Pai. Eu sou sarrista, eu gosto muito de dar risada, eu gosto mesmo de falar, até falo besteira, dou risada, porque eu gosto dessas coisas. Infelizmente, assim, é o Leandro de ser, o Leandro é autêntico Leandro, mas eu quando viro a chave para a seriedade, eu entendo que eu viro muito bem assim um posicionamento. Nós precisamos, em nome de Jesus, parar de ser meninos e meninas na fé. A palavra está sendo falada, o Senhor está nos orientando. A Bíblia fala, eu asseguro que você precisa entrar na porta, você precisa estar diante do aprisco, porque as ovelhas estão lá, e nós estamos perdidos, está voado, está perdido no espaço. Ai, em nome de Jesus, nós precisamos, em nome de Jesus, a entender que existe uma hierarquia no mundo espiritual. Nosso Pai Celestial, nós estamos aqui, em comum acordo, amém ou não amém? Existe uma hierarquia, nosso Pai, nossa Mãe na fé, eles são os nossos pais. E se acontece alguma coisa que precisa ser corrigida a rota, nós temos a facilidade de levar para o pessoal. Mas não é. É para o crescimento. Porque acima de qualquer coisa, a Bíblia nos fala que nada foge do planejar de Deus. Se Deus está direcionando eles para um caminho, e a gente precisa caminhar. Se Deus está direcionando o pai e a mãe para fazer uma caminhada, não estou aqui, não preciso disso, não estou aqui puxando o saco de nada, porque eu não sou desse jeito. Mas eu entendi. Nessa caminhada que eu estou com o pastor Jones e a pastora Daniela, desde a infância, a gente lá dos ursinhos, né? Eu entendi. Estou debaixo de uma hierarquia, eu sou abençoado porque eu estou querendo caminhar todo dia debaixo de uma hierarquia. E quando eu estou debaixo de uma hierarquia, eu estou debaixo de um jugo que vem dos céus. E os céus escancara para aqueles que são obedientes. Quer ter rebeldia? Infelizmente você não vai viver uma vida plena. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, hoje é o dia da correção. Hoje é o dia da correção. Meu Deus, queria que você fechasse seus olhos por um momento. Jesus, por favor, quem sou eu, Pai? Mas por favor, traga um entendimento para todos nós, meu Deus. Não é possível, Pai, mas eu te peço humildemente, Pai, abre os nossos olhos, se estão fechados, que elas sejam abertos nesse momento, porque cada um de nós, todos nós aqui, Pai,
queremos viver uma vida diante do Senhor abençoada, e realmente num propósito que o Senhor deseja de mim e de todos os meus irmãos, sermos parecidos contigo. É sobre isso. E aí, que quando nós precisamos entender que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, que cuida da nossa vida por nos detalhes, nós começamos a afirmar o nosso fundamento e nada começa a atrapalhar. No 60 mais ainda de hoje, ainda foi até interessante, a gente falando ali mais um trecho, nós estávamos falando sobre a geração do dia de hoje. A geração hoje que tem muitas informações e pouco conhecimento. Quando você pega uma criança, vou falando de criança, não estou nem falando de adulto, falando de criança. Eu já me deparei, já vi, acho que foi até engraçado. Elas ficam assistindo vídeo, mas ela não para assistir o vídeo, ela fica assim com o dedinho. Sim ou não? Não fica? Eu olhei assim e falei, nossa, o que está acontecendo no cérebro? Está conhecendo, a pessoa ela está olhando ali, ó. Ela está tendo muita informação. O cérebro fica até louco. Mas ela não tem nada de conhecimento. Conhecimento zero. Mas informação está tendo, mas não tem nada profundo. Aí ontem aconteceu algo aqui, até o paizão falou uma coisa aqui no culto, que as pessoas elas estão se baseando muito em frases que não tem baseamento. Ela curte, ela segue, ela vê, mas ela não vê por trás daquela mensagem qual é a profundidade. E eu vou dizer uma coisa para vocês, amigos, inocente também a nossa parte acharmos que tudo que está escrito ali, que pareça que a Bíblia fala, né? Nem tudo que reluz é ouro. E aí, o que eu quero dizer para vocês, você está olhando uma coisa que pode ser que os olhos ali estejam bons, mas o que diz a palavra? Avalie, seja, em nome de Jesus, firmado em verdades que não vão te levar aonde você não deve ir. Palavras, ondas que vão te influenciar. Não. E quando existe fundamento, e quando existe realmente coisas firmadas, nós temos que entender que nossa vida é respaldada no Senhor. Olhando para o contexto da nossa vida, tudo precisava passar pela porta. Tudo em sua vida precisa passar por Jesus. Ele é a nossa solução. E quem passar por Ele encontrará pastagens, isto é, coisas básicas de subsistências naturais. Uma porta que conduz a pastos verdejantes. A Bíblia nos fala que em Salmos 23, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Um versículo tão conhecido, né? Mas às vezes muito pouco praticado. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Senhor, Ele é o teu Senhor, Ele que vai te ajudar naquele momento onde, quando você estiver querendo pecar, naquele momento que você está com vontade de cair, Ele que vai te sustentar, Ele vai falar assim: não faz isso, filho, não faça isso, filha, você vai perder o foco do seu propósito, isso vai fazer você voltar para trás, não faça isso. É sobre isso que nós temos que ter esse entendimento. E a Bíblia nos fala ainda mais que Ele é o nosso bom pastor, o pastor que dá a vida para as suas ovelhas. Que Deus é esse que nos amou e nos ama de uma forma incondicional? Ele não está preocupado com nada. Ele não está preocupado com nada. Ele não está preocupado se você vai ser a troca. Ele está simplesmente preocupado com a sua vida. É incondicional.
incondicional. Não depende de uma condição para Ele te amar. Mas Ele precisa do que? Simplesmente que você entenda que com Ele nós vamos crescer. Com Ele nós vamos crescer. Com Ele nós vamos crescer. Crescer em graça e conhecimento. Crescer em graça e conhecimento. Por isso, quando a gente busca um relacionamento de intimidade, o que é intimidade? Ser íntimo, ouvi-lo, ter a presença do Espírito Santo, desejar o Espírito Santo, buscar o Espírito Santo a todo momento, buscar o Espírito Santo a todo instante, buscar o Espírito Santo de uma forma única. É isso que nós devemos ter a todo momento. Ter o Espírito Santo é uma dádiva do céu. Imagine agora, quando Jesus buscar a sua noiva e não ter mais o Espírito Santo nessa terra. O que vai virar? O que vai ser? Imagine se você perder o Espírito Santo agora. O que vai ser da sua vida? O que vai ser da minha vida? O que vai ser? O que vai ser? O que vai ser? O Espírito Santo que está em nossas vidas, ele precisa ser honrado. Honrado. Você tem honrado o Espírito Santo todo dia? Deseje o Espírito Santo. Procure o Espírito Santo. Procure o Espírito Santo. Foque em mim aqui. O Espírito Santo que está aqui nesse lugar, nesse momento, ele está fazendo uma provocação em mim e em você, na área que você precisa intensificar. Qual é a área? Deixe o Espírito Santo te direcionar. Você sabe, se você precisa de mais profundidade, o Espírito Santo está falando com você agora. Se você precisa de mais comunhão com o corpo, Deus está falando com você agora. Se você precisa de ter mais base, o Espírito Santo está falando com você agora. Para de perder tempo. Para de perder tempo. Ganhe tempo com o Pai. Ganhe tempo com o Espírito Santo. Ganhe tempo com o Senhor Jesus. E a conclusão que eu trago para vocês, que diz a palavra do Senhor Jesus, é: nós precisamos ter conscientemente o nosso propósito firmado todos os dias. Eu preciso ter Jesus a todo momento. Eu preciso ter Jesus a todo instante. Eu preciso de Jesus. Eu preciso do Senhor Jesus. Nós precisamos ter o Senhor todo momento. Seja como Ele. Seja como Ele. Tenha essa convicção. E se você não tem essa convicção, ou se você está achando que a vida com Cristo é oba-oba, deixa eu falar uma coisa para você, com propriedade. Não perca tempo de ficar vindo aqui. Não perca tempo de vir à igreja. Nem venha. Agora, se você está entendendo que a minha vida, a nossa vida, precisa de um propósito, precisa de um entendimento, precisa realmente de um norte, aqui é o melhor lugar para que você tenha todos os dias o alimento para que você cresça e tenha uma vida plena. Então a oração que eu faço nesta manhã, para que todos nós aqui temos, eu
como eu sempre falo, eu me incluo primeiramente nesse contexto. Parar de ficar perdendo tempo. Parar de ficar achando que minha vida está ao relento. Não. Você precisa entender. E você vai entender. Você vai ter mais aproximação com o Pai. Porque você tem um propósito. Você tem um propósito. E nesta manhã, Ele está falando para você e para mim, para que a gente seja como Ele. A responsabilidade é grande? É. Mas você nasceu para ser um filho amado de Deus, que vai ter todas as bênçãos do céu. Se essa Bíblia nos fala que você é por cabeça e não por cauda, ela não é mentirosa e ela traz para você esse entendimento, então você precisa vivê-la todos os dias. A Bíblia nos fala também que Ele não é um homem para que minta, nem filho único que se arrependa. Se Ele decretou sobre a sua vida, então você vai viver todas as bênçãos. Se Ele falou, se Ele te escolheu desde do ventre da sua mãe, essa palavra tão linda aqui, que é a palavra de Deus, que nós devemos guardar no coração, faça valer todos os dias. Faça valer todos os dias. Isso é o manual da minha vida. Então eu preciso vivê-la. Eu preciso caminhar com ela. Eu preciso abraçá-la e falar: Senhor, eu vou viver tudo que o Senhor tem para mim. Eu vou viver todos os projetos da minha vida. E se o inferno quiser fazer algum plano para conspirar aquilo que o Senhor decretou, eu, Senhor amado, diante do Senhor eu te peço sabedoria, porque eu repreendo no nome poderoso do Senhor Jesus. E em nome de Jesus, por favor, não ouçam o inferno, ouça os céus, porque o céu está falando para você nesta manhã: seja como eu, seja como Ele, seja como o Pai, seja o que o Senhor quer que você seja, em nome do Senhor Jesus. É para acordar. Viva, seja vivo diante do Senhor. Acorde, igreja. Acorde em nome do Senhor Jesus. Seja vivo, seja atuante. Para de ser aquela água parada que está morta. Viva, seja vivo, cresça. Em nome do Senhor Jesus. Eu peço perdão para os visitantes, se tem alguém visitando aqui. Por favor, o seu livro está sendo lido, e para que o inferno ainda seja mais saqueado, precisa que você, em nome de Jesus, comece a escrever. Faça: Senhor, Pai, pega o meu livro, Pai. Pega aquela caneta, Senhor amado, que estava distante da sua mão. Comece a escrever, Senhor amado, todos os planos que o Senhor tem na minha vida, porque eu vou começar a viver, eu vou começar a fazer, eu vou começar a movimentar. Eu não vou ficar parado não, eu vou diante do Senhor atuar, porque eu sou, Senhor amado. Sim, eu estou decretando que eu sou diante do Pai, e eu tenho um propósito diante do Senhor, porque eu sou seu filho amado, eu sou sua filha amada. Então, em nome de Jesus, se coloque de pé em nome de Jesus. Mas coloque-se de pé como um filho, um soldado, que está entendendo o que o Senhor está falando. A mensagem é minha para você. Falou comigo, falou contigo. Não é possível que você saia desse lugar sem esse entendimento, que o Senhor te ama e quer que você cresça. Quer que você cresça. Erga suas mãos. Repete comigo assim: Senhor, eu estou diante de Ti, e eu me coloco humildemente no Seu propósito. Eu vou ser parecido contigo, porque nesta manhã eu estou reafirmando diante do Senhor que eu vou viver e eu vou ser o propósito que o Senhor tem para a minha vida. E se o diabo tentou
ousou fazer algo contra mim, eu repreendo no nome de Jesus, porque eu vou viver o propósito que o Senhor tem para mim, e que este lugar, a minha igreja, a minha família que pertenço, vou fazer o melhor por ela, porque eu entendi que o Senhor tem propósito na minha vida aqui, e eu vou crescer aqui, em nome de Jesus. Aleluia.